Gente, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui para dar uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. E eu vou ler exatamente o versículo. Perdão. E eu vou ler o versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Ora, nada mais é que Paulo está falando sobre as boas novas de Cristo, as boas novas que Cristo ele nos deu. Se a gente for pegar todo o contexto histórico, a palavra vai nos dizer que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, por conta de Adão. Lá no começo da existência, o pecado entrou por meio de sua desobediência, e assim todos nós fomos feitos pecadores juntamente. Mas por conta de Cristo, ele trouxe a reconciliação. Em Adão, nós nos afastamos de Deus, nós precisamos de sempre ter uma pessoa específica, nós não poderíamos dobrar nossos joelhos e clamar ao Pai. Nós tínhamos uma distância entre nós e Deus, e era necessário fazer séries de sacrifícios e séries de coisas para poder chegar a Deus ou para pedir perdão, qualquer coisa assim. Só que com Cristo vindo para a terra, com Cristo vindo ao mundo, com Cristo padecendo, sofrendo e morrendo naquela cruz e ressuscitando, a nossa reconciliação com o Pai foi dada. E aí muitos se perguntam, como assim essa reconciliação foi dada? Ora, Cristo, ele veio para fazer pecado, ele se fez pecado em nosso favor, em nosso lugar. Os pecados que eram carregados em nós, na nossa vida, em toda a nossa existência, foi para Jesus. A partir do momento que Jesus ele morreu naquela cruz, ele levou os nossos pecados lá, e assim ele levou a nossa separação. Tanto é que a palavra fala que o véu que separava, ele não separa mais. Não existe mais uma separação entre nós e Deus. Hoje você pode clamar ao Pai. Hoje nós sabemos que nós fomos adotados pelo Pai. A palavra fala que a todo a quanto eles recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos uma reconciliação tamanha com o Pai, tamanha com Deus, que nós somos aceitos, recebidos, adotados como filhos. E a boa nova é essa, é a salvação de Cristo, que graças à morte de Jesus Cristo, nós hoje somos feitos filhos, nós estamos próximos ao Pai, nós podemos clamar ao Pai e nós temos a salvação nas nossas vidas. Chegou. Então a gente não precisa mais fazer penitências, pagar penitências, oferecer sacrifícios para sermos perdoados, porque o sacrifício maior foi feito por Cristo na cruz. Isso nos torna perdoados diante de Deus. Eu sei que é muito difícil muitos de nós encararmos isso, falar, não, mas eu preciso pedir perdão pelo menos umas 5, 6 vezes, eu preciso pelo menos fazer coisas boas pelo menos alguns dias da semana para eu me sentir perdoado. Mas a verdade, e a pura verdade, é que Cristo perdoou-nos e ponto. É claro que ao pecarmos, nós precisamos nos arrepender, porque a partir do momento que a gente não se arrepende mais, não há o Espírito Santo agindo na nossa vida. Se eu peco e eu me arrependo e eu peço perdão ao meu Pai, eu estou reconciliada com Ele. Eu não preciso pagar penitências. Meu Pai, perdoa, porque os pecados foram lançados em Jesus. A culpa foi lançada sobre Jesus. Ninguém pode te acusar, eu não posso te acusar, o demônio ele não pode te acusar, porque sua culpa foi levada sobre Cristo naquela cruz. Então você se coloque diante da presença de Deus, você pecou? Se arrependa de todo o teu coração e peça perdão. E saiba que o Pai, ele te perdoa, o Pai retira de ti a culpa e te faz novo de novo. Então você pode seguir o teu caminho, não precisa falar assim, eu pequei tudo de novo, então eu vou ter que recomeçar. Não, você pecou? Arrependa-se e continua. Lembra de onde você caiu, peça perdão e continue seu caminho. Ele não vai falar assim, não, agora você vai precisar fazer tudo de novo. Não, ele te perdoa e fala, vamos, continuemos o nosso caminho. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Ainda tem muito mais que eu quero falar, mas o ponto base é esse, é você saber que a reconciliação nossa com o Pai, ela foi feita através de Jesus. Já não há culpa, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos atesta isso. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Tenha plena certeza dentro da sua vida que o Cristo que levou sobre ele o pecado, que levou sobre ele a culpa, ele não te condena. Mas Deus, ele te recebe, ele diz que aqueles quanto a ele receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos filhos do seu amor, fomos encontrados pela graça do Pai, nós somos recebidos pelo amor do Pai. E graças a essa reconciliação, já não há condenação sobre as nossas vidas. Nós podemos ser livres. Então, que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.